É a segunda e última parte deste Conferência Aberta. Aqui lhe fazemos companhia até por volta das 4h30 da tarde. Só para lhe dizer que já chegou o nosso quarto convidado também, o Gonçalo Couto. Obrigada por estar aqui, Gonçalo. Obrigado. É do Horta à Porta. Já vamos conhecer mais adiante também este projeto. Nós continuamos com a conversa dos novos produtores. Terminamos a primeira parte a falar do prazer à mesa, o quão prazeroso é também comer aquilo que se produz, e a falar de resíduos, Mercês. As escolas, nomeadamente, que vão depois visitar, por exemplo, a Soldouro, causa espanto aos mais novos o ciclo também dos resíduos que produzem em casa? Claro que sim, eles não estão habituados, porque, como disseram há pouco e bem, estão habituados a pôr os resíduos num saco e depois não sabem o que é que acontece. Portanto, e quando chegam ali ficam com a noção exata de todo o percurso que o resíduo pode ter, o que é que se pode fazer, quer nas nossas casas para que ele não chegue ali, porque chegar ali é o último destino e é aquele que tem que se evitar, e depois de chegar ali o que ainda tem que se fazer e o que é que isso também custa à sociedade e o que é que custa depois a todos nós tratar aquele resíduo. E depois tratá-lo convenientemente, tentar dar-lhe o máximo de valor possível que ainda pode ter. Portanto, e as crianças nesse aspecto, em Gaia temos sentido muito a evolução nos comportamentos dos nossos jovens, na medida em que, como disse já, fazemos este tipo de intervenção anual, um plano de educação ambiental bastante dirigido também para esta temática de gestão de resíduos há muitos anos, e sentimos alguma evolução na nossa comunidade escolar nos comportamentos nestas matérias. Hoje em dia, os nossos jovens das escolas já não é novidade para eles este tipo de abordagem e já estão a pedir outro tipo de ações mais noutro patamar, como por exemplo na história da agricultura biológica, já fazemos projetos de reutilização de materiais a montante no próprio concelho. Temos um projeto que já deve ter ouvido falar, a Reutilândia. Portanto, há toda uma evolução de mentalidades e que depois passa de geração em geração, sentimos isso. Inclusivamente na adesão dos próprios professores. Quando iniciámos tarefas desta natureza, aqui há 10 anos atrás, 12, havia muita resistência por parte dos professores a aderirem a este tipo de problemáticas e temáticas, até pelo trabalho que dá, porque dá trabalho, não é isto? Não é só para programar, fazer, estar lá, dá trabalho. Começámos a insistir e houve alguma persistência do município e hoje em dia noto de facto que os professores aderiram com muito gosto, porque começaram a ver resultados, porque depois há a avaliação das campanhas, e hoje nós temos uma comunidade escolar em Gaia que todos os anos, no início do ano letivo, já nos estão eles a perguntar como é que vai ser este plano este ano e já são eles a participar, a dar-nos ideias para integrar no nosso plano de educação ambiental. Portanto, isto é um exemplo daquilo que pode ser o resultado ao longo do tempo, nas gerações e na mudança de atitude e de mentalidades É porque eu acho que todos estes temas são temas que devem estar integrados na educação em geral e que deveriam de ser uma preocupação até dos programas curriculares dos nossos alunos, em quase todas as disciplinas se pode falar destas matérias. Exatamente. Desde a física à matemática, tudo pode introduzir este tipo de temas para transmitir uma mensagem à criança, ao jovem, por aí fora. Portanto, acho que também aí as mentalidades começam logo lá no Ministério da Educação e por aí fora. Gonçalo, Horta à Porta, tem quantos anos este projeto? Este projeto iniciou-se em 2003, há mais de 10 anos? Há uns anos. Que estamos, estamos a correr bem, estamos a aguentar-nos, a manter sempre o princípio de que, digamos que os produtos biológicos têm de facto uma diferença não só na qualidade, mas também faz parte, deveria ser toda a agricultura assim, sem químicos, sem produtos que façam mal à saúde. Portanto, um modo de vida também para os consumidores, uma mudança no modo de vida para os consumidores dos produtos biológicos. Em 2003, porquê é que decidiram arrancar com este Horta à Porta?
Este projeto surgiu com uma ideia da engenheira Cristina Couto Soares. Ela acabou o curso de Engenharia Agrónoma e acabou por decidir, não só que achou que seria uma boa ideia, mas também ela necessitava, de facto, é uma das pessoas que consegue, digamos que sente na pele os efeitos dos químicos dos produtos que consumimos sempre diariamente. Legumes, essencialmente, é um produto que acabamos por consumir diariamente e de facto nela surgiu essa necessidade de investir nos produtos biológicos. E o projeto surgiu, ela acabou por conhecer bastantes produtores que já estão nesta área há bastantes anos e conseguiu. No início eram apenas 7 clientes e depois palavra passa palavra. E os clientes começaram a multiplicar. Exatamente. Quantos clientes é que têm hoje? Quantos cabazes é que distribuem? Olha, hoje distribuímos 70 cabazes. Sim, porque hoje é quarta-feira, exatamente, não é? É dia de distribuição. E peço imensa desculpa pelo atraso, mas tive de desdobrar para conseguir. Para os clientes terem os seus cabazes da terra chegados a tempo, é exatamente, isso, Gonçalo? Exatamente. Quantos clientes é que são, então? É assim, um total, cerca de 100 clientes ao todo. Temos clientes que consomem cabazes uma vez por mês, temos clientes que consomem cabazes todas as semanas, digamos que vai variando também de casa para casa, o consumo varia de cozinha para cozinha, digamos assim. Porquê é que se deu um aumento também no número de pessoas que quer receber em sua casa um cabaz de produtos biológicos, na sua opinião? Eu creio que cada vez mais há sensibilidade, há mais informação também nas pessoas de querer mudar na sua alimentação, na sua... alguns, como lhe disse, alguns clientes surgem mesmo por necessidade, por não poderem comer produtos que depois sofrem... Com grandes químicos, com grandes transformações. Sim, que depois acabam por sofrer efeitos na pele, alergias, uma série de sintomas. E então acabou por surgir este projeto. Nós, neste momento, creio que também a qualidade dos produtos e do serviço acaba por também querer com que os nossos clientes referenciem aos seus familiares e haja o tal processo de boca a boca, não é? Exatamente. Com os produtores, qual é a vossa relação com os produtores? Nós temos uma relação muito próxima com os nossos produtores e, acima de tudo, de muita confiança. Digamos que não todos os nossos produtores seguem este modo de vida mesmo, como já disseram há pouco, e temos uma ótima relação, desde que o produto seja de qualidade, toda a gente fica satisfeita. Vocês nos cabazes incluem, e foi algo que já falamos na primeira parte, portanto, desde a fruta da época, desde também as leguminosas que estejam também na época, portanto, não sai muito daquilo que não pode ser cultivado naquele período do ano, certo? Exatamente, apenas trabalhamos com produtos frescos e da época, seja nos legumes como na fruta, e acaba por ser também aquilo que os nossos clientes pretendem, seguir mais ou menos, digamos que cada época do ano dá-nos um produto que nos dá aquilo que nós precisamos para aquela altura do ano. Então acaba por ser pronto, não é uma exigência, mas é um dos fatores que faz com que os nossos clientes gostem de receber os nossos produtos em casa. Consumir tudo aquilo que é sazonal, da época. Joaquim, a agricultura biológica não é um conceito novo, mas é uma tendência, ainda mesmo no mercado externo, há empresas a exportar produtos de origem da agricultura biológica para o mercado externo? Sim, há algumas empresas a trabalhar essa área, obviamente que ainda é um nicho de mercado. Com esta crise dos últimos anos, portanto, acentuou-se ainda mais essa noção de que é um nicho de mercado.
Portanto, são produtos mais caros, portanto, e houve a necessidade por questões económicas de consumir produtos, estou a falar em termos gerais, consumir produtos mais económicos, mas existem algumas empresas e algumas empresas quase e só a exportar. Portanto, só ligadas à agricultura biológica, com clientes praticamente no exterior. Quais são os produtos que mais se exporta? Tem conhecimento? Hortícolas, nomeadamente hortícolas e fruta. Em termos de produção, é mais caro... Desculpe, carne também. Carne também. Sim. É mais caro produzir tanto na agricultura biológica do que na mais convencional? Eu diria que é menos rentável. E as exigências, portanto, do modo de produção são muito significativas. Desde logo, a necessidade de, por exemplo, em termos de terreno, estar 3 anos completamente sem ter recebido nenhum produto químico ou qualquer coisa assim no género. Eu conheço vagamente as regras em linhas gerais, mas as limitações são mais ou menos estas. Não discuto o que é melhor e o que é pior. Para mim, portanto, e para o meu consumo, eu tento, obviamente, sempre utilizar o menos produtos químicos possíveis, e os agricultores em geral, porque qualquer coisa que seja necessário adquirir, fitofármacos ou adubos que sejam necessários é mais um custo para adquirir, a produção. São custos de produção, exatamente. Portanto, os agricultores também já por si tentam minimizar os efeitos dos químicos. E hoje, portanto, os agricultores que temos são pessoas, até fruto das exigências, são pessoas com muita formação nas áreas, nomeadamente dos fitofármacos, por exemplo, em que é obrigatória uma formação específica, e em que, portanto, não é o caso das hortas organizadas, mas eu tive conhecimento de alguns casos de pessoas, portanto, que iniciaram a sua atividade da agricultura, portanto, para autossustento, e cometeram alguns erros que poderiam lhes sair caros em termos de saúde. Estou a falar da má utilização de produtos, portanto, fitofármacos ou qualquer coisa do género. Portanto, não é o caso, portanto, das hortas organizadas em que há ali um acompanhamento, ou normalmente há um normas, como a Mercedes referiu há pouco, não é? Normas para esse tipo de utilização. Mas, portanto, há alguns casos em que, portanto, a autoaprendizagem pode ser cara. A agricultura biológica existe também uma certificação acrescida, ou não? Todas as explorações também têm? Não, poderá exigir ou não. Se eu quiser colocar no mercado um produto com a etiqueta de biológico e essa certificação, muito bem, tem que cumprir um sem número de regras, e etiquetagens e por aí diante. Se eu quiser ter o meu produto produzido de forma biológica, mas sem lá a etiqueta, também posso ter. Agora que vai entrar no mercado como um produto qualquer, não é? Isto não acontece se houver, e eu lembrei-me logo do Hugo, se houver a confiança entre produtores e consumidores. Sim, aí está, porque há um interesse em conhecer de facto com os próprios olhos aquilo que se faz. E eu achei engraçado aqui o que o Joaquim disse sobre a rentabilidade, e quando nós falamos em rentabilidade começamos a entrar na questão da economia e de facto pensar que temos de deixar o terreno auto-regenerar-se durante 3 anos, eu não diria que não é rentável, eu diria que é muito rentável, só que não é a curto prazo, porque na agricultura biológica, e principalmente num sentido de se alterar de um sistema convencional para um sistema biológico, vamos ter de facto de deixar muitos dos elementos que ignoramos, ou que podemos ignorar, recorrendo a químicos, vamos ter de começar a respeitar ciclos mais naturais, e vamos ter de começar a perceber de facto de que forma é que nós podemos não pensar a agricultura como um esforço, mas pensar a agricultura como uma sinergia e tentar observar de que forma é que nós conseguimos usar todos os elementos simbióticos na natureza para de facto termos uma agricultura que dá menos trabalho e que realmente potencia mais o prazer e não o esforço. E nesse sentido as questões de confiança enquanto consumidor
são essenciais. É essencial que nós saibamos o que é que o produtor faz e qual é a sua relação com o terreno e com as plantas e com os animais, de forma a que nós possamos consumir um produto que acreditamos ser bom. Mas, em geral, tanto produtores na agricultura biológica como na convencional terão o mesmo carinho pela terra, todos juntos. Digo isto porque o Joaquim introduziu aqui um tema importante, que é, de facto, quanto mais químicos se usar, mais dinheiro aquela produção vai gastar, ou seja, também não interessa a ninguém que sejam aqui multiplicados químicos em algumas produções. Eu gostaria que a história fosse assim, só que sabe-se que nem sempre é assim, porque há muito investimento por parte das empresas e por parte de farmacêuticas também para o consumo destes produtos, porque acabam por gerar e sustentar uma indústria que é uma indústria que não está propriamente interessada na facilidade ou não facilidade e no sustento a curto prazo da agricultura. Eu reforço outra vez esta questão do curto prazo e do longo prazo. É engraçado que nós víamos que antigamente se plantava um carvalho para o meu neto colher o carvalho e usar essa madeira para a construção de móveis, e hoje em dia planta-se eucaliptos porque nós queremos o lucro instantâneo e não quer dizer... Sim, mas olha, o eucalipto não dá para móvel, não dá para fazer móveis, mas dá para papel. Pelo menos não aqueles produzidos em Portugal. Sim, para o papel. Claro, dá para papel, mas é engraçado percebermos como nós passamos de uma forma de pensar a longo prazo, em que de facto sustentávamos uma economia e um modo de vida com tempo e com estrutura, e hoje em dia podemos realmente ter mais lucro, ou seja, se plantarmos, no caso dos eucaliptos, que é um caso bastante visível e fácil de perceber, vamos ter muito lucro com esse eucalipto. Já há projetos para contrariar esse tipo de paisagem que agora é muito comum em Portugal. E não só com os carvalhos, mas também com os pinheiros, etc. Existem alguns projetos também para tirarmos da paisagem o eucalipto, que de facto acaba por trazer a tal maior rentabilidade no curto prazo, porque depois acaba por afetar de certa forma os solos. Eu estou-me a lembrar de outro exemplo, que foi a introdução de joaninhas em algumas plantações, exatamente para combater algumas pragas que vão surgindo. E as joaninhas estão na natureza, e são da natureza e não são também nenhum químico, ou seja, nós também com a natureza podemos combater outras coisas, é isso? Claro, é um reconhecimento dessas relações simbióticas que nós temos na natureza, e em vez de termos, se calhar, de depender de um certo químico para eliminar um parasita, podemos usar um predador, neste caso um predador que é um elemento natural, que vem trazer outra vez o equilíbrio à agricultura. É engraçado perceber que não tem só a ver, a agricultura biológica não se questiona só quanto aos químicos, mas também quanto às metodologias que se usam para fazer a agricultura. Por exemplo, vejamos, quando nós pensamos em agricultura hoje em dia, pensamos num campo de milho, e é uma imagem que é muito usada para definir a agricultura, quando na realidade sabemos que um campo de milho é algo muito contemporâneo, porque é uma monocultura, e as monoculturas têm, na sua natureza não natural, uma problemática que é termos muitas espécies a conviver no mesmo sítio. E aí vamos ter problemas com a questão dos parasitas, porque como temos só uma espécie, vamos ter muitos parasitas a conviver lá, vamos ter uma falta de diversidade de raízes no solo, e isto vai contribuir para uma erosão de solo muito grande, porque não temos um solo que se consiga aguentar por si só, e é neste sentido que muitas vezes a agricultura convencional, que quando falamos em agricultura convencional não é toda, porque a agricultura convencional hoje em dia está a adotar medidas muito diferentes do que já adotou há uns anos atrás. O Joaquim já disse, são pessoas, quer dizer, os agricultores hoje são pessoas muito informadas e sabem aquilo que estão a fazer. Sim, é importante que de facto que haja mais informação, e é importante que haja uma contaminação dos dois mundos, de um mundo de uma agricultura que já está habituada a existir enquanto elemento económico e que tem essa mais-valia, e uma agricultura que também compreende a sua relação com a natureza e o impacto que ela tem, e potenciar de facto uma agricultura que, ao mesmo tempo em que tem um lucro, e que seja um lucro a curto prazo, também tenha um impacto positivo. Vocês pensam nestes problemas ambientais, Joaquim? Claro é algo que faz refletir o setor? Claro que sim. Ninguém vai querer dar um tiro no próprio pé, certamente.
se nós formos agressivos para com a terra ou para com qualquer circunstância do meio ambiente, eles vão nos dar o troco hoje, agora ou amanhã. Portanto, nós queremos é que seja tudo o mais sustentável possível, dentro das regras, o melhor possível. Tendo a trabalhar isso. De facto, o setor em si, os agricultores estão predispostos para pensar em problemáticas que se calhar há uns anos não se pensaria tanto. Sim, e fazer adaptações e fazer melhorias, sim, sempre o mais possível. Onde é que vocês buscam a vossa formação, nomeadamente para os mais novos, aqueles que agora chegam, por exemplo, à sua associação, batem à porta e dizem: eu tenho uma ideia, eu quero investir na agricultura? Duas coisas distintas. Formação, existem cursos de formação específicos, nível 12º ano, nível 9º ano, eu estou a falar no ensino regular, e depois existem formações específicas para, sei lá, os fitofármacos, o HACCP, múltiplas coisas que são necessárias. Para além disso, estão a surgir na agricultura muitos licenciados, muitos engenheiros agrónomos, zootécnicos e por aí adiante. Isto porque viram a necessidade, portanto, de colocar, como se costuma dizer, as mãos na massa e começar a trabalhar, uma vez que, portanto, em termos de emprego, por exemplo, não era fácil conseguir no mercado nacional e que, portanto, viram ali um modelo de negócio e viram hipóteses de se ingrar na vida e têm, portanto, surgido muitos projetos de investimento nesse contexto. Mas a pergunta era? A pergunta, temos que voltar ao início do seu raciocínio, era acerca da formação e o que é que vocês dizem? Quais são os conselhos que são dados aos jovens que batem à porta da nossa associação? Pronto. Desses muitos projetos que estão a surgir e muitos citadinos que chegam com vontade de colocar as mãos na terra, portanto, nós salientamos que é muito importante que o business plan seja muito bem estudado, que tenham muita atenção, portanto, nomeadamente no que respeita à venda dos produtos a serem produzidos, que tenham um escoamento para os produtos, porque é muito normal as pessoas só pensarem na produção e depois não têm que vender. E eu estou, portanto... Esse é o desafio maior, não é? Depois da colheita, o que é que vai acontecer? Pronto, é o desafio maior, mas é o desafio primeiro a ter em conta, na minha opinião. Na minha opinião, o promotor deverá ter em atenção a quem é que eu vou vender o meu produto, a que preço, e depois daquelas circunstâncias, montar todo o negócio para montante. Ou seja, o que é que eu vou precisar para produzir aquele produto, a que preço é que eu vou conseguir produzir, dados os custos fixos e variáveis possíveis de analisar, que quantidade é que eu vou ter que produzir para colmatar esses mesmos custos. E, portanto, este acho que deve ser o meu modelo de negócio, portanto, a ter em conta. Mas o que é facto é que aparece muita gente que não tem muito bem esta consciência. E apareceram alguns com vontade de investir e que, portanto, ao fim de alguns meses, viram que afinal, portanto, até era mais pesado e até era mais complicado de produzir e exigia mais esforço físico, portanto, do que o que estavam à espera e que já estão com vontade de desistir. Portanto, e depois aqui também aparecem múltiplas dificuldades, como, por exemplo, o acesso à terra. Há muita gente que não tem, portanto, de família ou conhecimentos para, portanto, alugar um terreno ou qualquer coisa do género. O acesso ao crédito é muito complicado, o acesso ao crédito, nomeadamente para os jovens agricultores, não tem histórico, são startups, uma complicação muito grande. Mas o São Pedro pode não ajudar, e então isso é tudo um fator de muito risco para até aos próprios bancos ou seguradoras? Poderá ser, poderá não ser, tudo depende de como é que o modelo de negócio exatamente é feito. Existem seguros para colheitas, em que o Governo neste momento está a tentar implementar de uma forma mais, portanto, mais regular. Neste momento são muito caros os que existem e
só são ou só estão a ser utilizados para algumas culturas pontuais, e o Governo está a tentar que, portanto, isto seja uma medida, portanto, a ser utilizada de uma forma mais regular por todos, porque quer queiramos, quer não, quando estamos a trabalhar com o tempo, há fatores de risco, não há volta a dar. É assim, mas o modelo de negócio tem que prever alguma margem de manobra, e se o meu negócio correr mal este ano, não vai correr mal no próximo, nem nos subsequentes. Há que ter aqui alguma, portanto, dose de margem para não estarmos aqui a trabalhar portanto, como se costuma dizer, com as unhas muito rentes. E depois há todo um conjunto de fatores, quer em termos de quantidade. Assim, se eu vou junto de uma grande superfície tentar vender o meu produto, e o meu produto até é apetecível, e eles dizem-me, sim senhora, e quantos milhares de quilos é que me pode entregar amanhã? Mas eu só tenho um cesto para vender. Portanto, por aqui, portanto, temos que ter aqui uma atenção, uma série de coisas que têm que estar bem definidas logo no início deste projeto. A quem é que interessará, a que produtores é que interessa este modelo mais local, portanto, esta comunicação, como faz ali o Gonçalo, do Horta à Porta, e outras que existem por aí? A que explorações é que importa ter esta relação de maior proximidade? Olha, Relações ou seja, explorações que não conseguem exportar, como é que é? Na minha opinião, interessa a todos. E pegando naquilo que o colega estava a dizer há um bocado, o plantar o eucalipto em vez de plantar o carvalho, antigamente havia uma tendência para ter uma diversificação de rendimentos. Tinham o seu pinhal, cada agricultor tinha o seu pinhal, porque precisava de ir buscar a matéria orgânica para compor as camas dos animais, e limpava todos os anos aquele pinhal era limpo, e de vez em quando, portanto, vendia lenha e faria, portanto, ali um volume de dinheiro considerável para a altura. Isso normalmente era utilizado para, quando era necessário comprar algo, um equipamento, um terreno, antigamente era para casar a filha também, e por aí adiante. Portanto, era um pezinho de meia que estava ali a crescer. E nos últimos anos houve uma tendência para, portanto, anular essa diversificação de rendimentos e centrar, portanto, a produção num único produto ou algo do género. E neste momento está-se outra vez a tentar diversificar. Para além da diversificação em termos de rendimentos, também se está a tentar diversificar os clientes. Assim, se eu produzir muito bem um produto, mas estiver dependente só de um comprador, no dia em que esse comprador me falhar, eu estou feito num 8 que não tenho a quem vender. Então, se eu tiver a capacidade de vender, portanto, a vários clientes, eu vou estar, de certa forma, mais assegurado. Por outro lado, para venda local e direta, eu consigo maximizar o lucro. Vou conseguir vender um preço ligeiramente mais elevado, e o cliente vai conseguir comprar a um preço também mais baixo, porque não há aqui um intermediário no meio. E como vimos há pouco, o intermediário, a maior parte das vezes, tem uma fatia que é super interessante. É quase o bolo todo. É quase o bolo todo, exatamente. Já não é uma fatia, é mesmo muito goloso e é quase o bolo todo. Gonçalo, na prática de preços, não quero preços concretos, mas por norma os vossos preços são mais apetecíveis do que aqueles que são praticados nas grandes superfícies? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Aliás, as grandes superfícies praticam preços completamente absurdos no que diz respeito àquela bancadazinha que só tem uma coisinha muito pequenina de produtos biológicos, acabam por praticar preços absolutamente absurdos. Posso dar um exemplo, por exemplo, a beterraba, vamos ver à venda a 2,53€ o quilo, que acho que é completamente absurdo, e nós vendemos a 1,20€ o quilo, não será... Portanto, é menos de metade. Eu considero que, sim, cada vez mais o preço do biológico não está assim tão, não foge assim muito. Claro que é um bocadinho mais caro do que
da agricultura convencional, mas hoje em dia acho que já são preços bastante competitivos assim, relativamente às grandes superfícies, somos bastante mais baratos, mas também temos ainda cada vez mais mercados biológicos cá no Porto, e os preços que se praticam nos mercados, apesar de ser o próprio agricultor que está a fazer a venda direta, acaba por ser também um bocadinho mais elevado, mas acaba por ser a diferença também pela qualidade do produto, digo eu. Ou seja, também acaba por ser vantajoso para o produtor também a venda a um projeto como o do Gonçalo. Sem dúvida, porque garante-lhes um escoamento. Como? Regateiam os preços? Pouco, sabe? Muito pouco. Quando o preço é muito caro, nós não compramos. Também, quando o preço é assim muito elevado, também não compramos e eles também querem vender. Digamos que, como nós trabalhamos, temos um leque bastante grande de fornecedores certificados. Acabamos por saber mais ou menos o preço do mercado, digamos assim, e acabamos sempre por acertar um preço que é justo e que óbvio que nós pagamos caro pelos nossos produtos, mas faz parte estamos a comprar um produto de facto com qualidade e enquanto assim for, nós também vamos ter clientes para os nossos cabazes. Acha que os consumidores da agricultura biológica, isto é mais uma tendência ou acha que podem crescer? Como aquilo que o Joaquim nos estava a dizer há pouco, que achava que já foi mais moda do que é e que, por exemplo, a crise impõe que não haja um consumo tão elevado de produtos de origem biológica. Sim, eu concordo. Já passou um bocado de moda, digamos assim, mas continuo a achar que cada vez mais há mais interessados apesar da crise, apesar de nós também tivemos uma quebra nos nossos clientes, a maior parte deles função pública, sentimos também essa crise, mas ao mesmo tempo temos cada vez mais novos clientes a aparecerem, a mostrarem-se interessados e a maior parte desses clientes, pronto, conseguimos fidelizá-los ao fim de umas entregas, acabam por ficar, porque digamos que o primeiro impacto que os nossos clientes têm com os produtos biológicos não é connosco, mas é sim com as grandes superfícies, que é onde vêm os preços e assustam-se de facto com os preços que vêm e acabam por comprar a maior parte dos produtos biológicos só para a sopa do bebê e acabam por comer eles produtos da agricultura convencional, mas cada vez mais há, o preço cada vez mais é mais justo e competitivo nestas pequeninas superfícies. Nós, há pouco, a terminar a primeira parte do programa, falamos aqui, foi até o Joaquim que falou, no prazer à mesa, de comer algo que se produz. Nós aqui não temos nesta mesa o prazer de ter aqui um cabaz vosso, mas os cabazes que hoje distribuiu tinham o quê? Para nós termos ideia. Olha, nós temos 4 tipos de cabazes. Os cabazes são exclusivamente de legumes. O cabaz mini, esta semana tinha alho francês, cenoura, espinafre, couve galega e alface. Pronto, o cabaz mini tem sempre entre 4 a 5 produtos. E depois o cabaz pequeno tem os mesmos produtos que o cabaz mini, mas a maior quantidade, e ainda tem mais entre 3 a 4 variedades, ou seja, tem no mínimo 8 produtos, entre 8 a 9 produtos. Depois o cabaz médio também digamos que é sempre o mesmo sistema. Tem sempre um bocadinho maior de produtos, exatamente, consoante seja a escolha do cliente, sim. Exatamente, e o cliente escolhe, e isto acontece uma entrega de semanal ou quinzenal, conforme aquilo que o cliente que quiser, conforme também a sua necessidade. No cômputo geral, o cabaz, se fosse adquirido numa grande superfície, seria mais caro aquilo que vocês entregam? Sem dúvida, seria bastante mais caro e não tinha o serviço de entrega ao domicílio, não tinha também, pronto, nós também elaboramos sempre 2 receitas
todas as semanas, através da nossa nutricionista, a doutora Margarida de Nazaré, já agora, que nos elabora sempre 2 receitas, com alguns legumes com o cabaz, uma espécie de um mimosinho da horta à porta para os nossos clientes. vossos clientes. Hugo, o que é que vocês vão querer? Já me disse que vocês querem aqui ter esta relação mais próxima com os produtores, mas só produtores da agricultura biológica ou não? Não. A vontade, aquilo que nós pretendemos, de facto, e que realmente valorizamos é o convívio entre as várias realidades. E poder ter agricultores que são, obviamente, que seguem, obviamente, aquilo que é dito a agricultura biológica, a agricultura biodinâmica ou permacultura, ter o convívio com pessoas que têm, talvez, uma vontade de fazer uma agricultura mais, eu diria, mais inteligente ou mais cuidada, e esse convívio vai promover, de facto, um desenvolvimento bastante grande. E como a Mercedes estava a falar, e é uma coisa que a mim me interessa bastante e que a Associação procura, é também poder promover e dar a conhecer todas estas tecnologias, técnicas, metodologias que se podem usar para criar uma agricultura com um impacto menor e mais interessante. Por isso, nesse sentido, não vamos estritamente procurar só biológico, até porque não nos interessa tanto a questão da certificação, mas como tínhamos falado, mais a questão da confiança. A relação de confiança. E da relação de confiança. E obviamente que, havendo o contacto entre o produtor e o consumidor e valorizando esse contacto, tanto o consumidor vai querer saber aquilo que vai consumir, como o produtor vai querer ter o prazer de mostrar aquilo que faz e de que forma é que faz. Se calhar até adaptar alguma da produção àquilo que é pedido pelo mercado. Digo Claro. Querem promover mercados e feiras? Queremos promover mercados e feiras. E temos tido já alguma dificuldade porque já tentamos abordar a Câmara e há alguma dificuldade, principalmente devido a tudo o que é legislação quanto à venda de produtos na rua. Porque de facto verificamos que o Porto enriqueceu-se muito com o aparecimento de imensos mercados na rua, que é algo que dá muita vida à cidade, só que não temos um mercado de rua que nos traga produtos alimentares. Temos, por exemplo, o exemplo do mercado do Parque da Cidade, que é um mercado que é muito pequenino e está numa área muito específica da cidade, e nós gostaríamos de ver um mercado que de facto traz esses alimentos ao centro da cidade e também traz esta questão que nós tínhamos falado no final da primeira parte, que é o valorizar o prazer da comida e o prazer do convívio à volta da comida, que é algo muito importante. E os portugueses gostam bem, e os portugueses adoram. E não só os portugueses. E não só os portugueses, todas as culturas adoram o prazer da mesa. E é interessante conseguir realmente, através de mercados, trazer esse prazer a um sítio tão público como é a rua. Mercedes, por falar também nestes produtos e voltando às hortas urbanas, e porque falamos há pouco da formação, vocês ensinam de alguma forma os vossos novos agricultores a cultivar, seja o que for, ou não? Deixam a liberdade? No início deixámos alguma liberdade, dando apenas algumas regras de princípios de agricultura biológica. Como lhe disse, o projeto está muito no início e, portanto, agora é uma questão de acompanhamento, tentando sempre dar alguma liberdade àquilo que as pessoas querem cultivar e dando-lhes conselhos de como devem fazer a melhor prática e acompanhando, portanto, e indo ajustando as necessidades das pessoas àquilo que nós achamos que é o mais correto. Não estamos a dirigir, até porque isto não é propriamente de facto uma produção, é mesmo para o prazer de cada um e para a utilização que cada um quer dar. Saberemos cultivar alguma coisa ou mexer Exato. na terra. Muitas das pessoas que ficaram com estes talhões, com os 600 talhões, teriam outras profissões, se calhar nunca que tiveram um contacto cotidiano com a terra, desde depois comprar ferramentas que são necessárias a trabalhar, ainda que seja um pequeno talhão,
a saber como é que se planta, como é que não se planta? Temos uma equipa que, com algumas noções já práticas de agricultura, que ao visitar as hortas vai sempre dando dicas às pessoas quando elas as solicitam, mas ainda não passamos deste patamar. De facto, é uma coisa que é o estímulo a um uso novo dos espaços e, como isto é uma candidatura espontânea, normalmente quem vem também vem já com muito gosto e que já vem com alguma informação nesta matéria. Portanto, neste momento é o que temos. E há aqui dois aspectos interessantes que eu não referi ainda, que é, no meio deste projeto surgiram também pessoas que não são nem os terrenos nossos, mas privados, que tinham terrenos ao abandono e que espontaneamente nos cederam os terrenos para fazermos este tipo de abordagem. Portanto, isto vai ao encontro daquele conceito que eu voltava a dizer, que a sociedade está a ficar mais sensível a estas coisas, porque mobilizada, ou seja, preferem ceder o terreno para terceiros usarem do que tê-lo ao abandono e ter que andar ali a mantê-lo durante muito tempo, assim como fizemos também num colégio, que nos cedeu, um colégio adventista que nos cedeu um espaço deles, em que ficou com X talhões para eles e cedeu a restante área para a população em geral. Um outro exemplo que também achei interessante e também foi espontâneo, foi uma empresa que cedeu um terreno para os seus próprios funcionários e, portanto, tudo isto são formas e tipologias diversas que dão a nota de que as pessoas estão com uma sensibilidade diferente. Vila Nova de Gaia é um concelho urbano, mas também tem traços ainda bastante rurais. Nesses espaços mais rurais, têm surgido novos projetos também que têm a ver com a agricultura, com estes novos produtores, ou ainda não tem notado isso? Vila Nova de Gaia tem, é uma mescla muito grande de urbano, já não diria muito rural, é um semi-rural, porque houve um crescimento. Temos os polos urbanos disseminados por todo o concelho. Grandes produtores não é uma prática muito grande em Gaia. No concelho, não é? Não é. Portanto, referi aquele que há pouco, do Cantinho das Aromáticas, que é um exemplo interessante, e o projeto Raízes, mas assim, temos mais, eventualmente, hortos para plantação e produção de plantas. Não há assim uma tradição de cultura muito arraigada, de agricultura muito... Eu digo isto porque a rotunda, por exemplo, do Morango, em Vila Nova de Gaia, que se passarem, eu creio que é Canidelo. É Canidelo, é onde está precisamente o Cantinho das Aromáticas. Muito bem. Essa rotunda causou muito espanto e até algumas notícias de jornais, e foi muito engraçado depois assistir a algumas explicações o porquê do morango. Aquilo que nos foi dito aqui e ali é que aquela região era uma região de morangais. Era. Ou seja... Agora é muito mais de construção. Portanto, a quinta onde está o Cantinho das Aromáticas agora era uma das quintas onde se fez muita plantação de morangais, de facto. Portanto, há ali uma tradição, há muitos anos, de plantação de morangos. Pronto, e de facto... É verdade, há lá outras regiões, mas que de facto hoje já não são... Sim, foram culturas perdidas que hoje fazem parte da memória. São terrenos abandonados e alguns deles nós reabilitamos para espaço público e outros estão agora a ter este uso, mas é muito... Claro que é uma dimensão diferente. Não temos agricultura grande em massa, não. Joaquim queria completar há pouco uma ideia. Duas notas. Há pouco perguntou acerca da aprendizagem destes agricultores de subsistência. Hoje as pessoas são muito bem informadas e vão buscar a informação onde for necessário. E depois há uma outra. Mas depois tem que haver o saber fazer, não é? É isso que eu ia dizer. Depois há uma outra. Quando chegam às hortas, alguém já está lá a fazer, não é? E eles vão vendo sempre como é que é feito. Que o vizinho fez. Exatamente. E olha que alface tão bonita e como é que você fez? E eu quero fazer igual e vão fazendo igual. Mais uma nota. Estão a surgir alguns mercados rurais, por exemplo, Vila de Conde tem um mercado rural quinzenal, em que foi propositadamente criado para os agricultores levarem lá os excedentes. Era um mercado que existiu há muitos anos atrás, entretanto desapareceu e agora foi revitalizado. E está a aparecer aqui algum mercado para que os consumidores, nomeadamente citadinos, possam ter acesso ao produto da terra diretamente.
exatamente, ao produto da terra e diretamente do produtor, que já vimos que é aqui uma questão que pode ser muito importante. Já agora, a base legal foi uma complicação muito grande, mas que nada, portanto, que... Não pediu. Portanto, nada que não se pudesse transpor. A necessidade de criar bancas, portanto, que tiveram que criar bancas, uma tipologia de bancas, para que, portanto, estivesse dentro das regras, com uma altura de mais de 20 centímetros, uma série de regras, portanto, que tiveram que ser estudadas, e quando surgiu o problema da faturação e assimilares, isso foi outra complicação, mas que também se conseguiu dar a volta e estar a vender segundo as regras, portanto... Estar com o mercado legal, Exatamente. É isso que me está a querer dizer. Exatamente. E eu vou dar aqui o conselho ao Hugo, no final do programa falam os dois, que assim o Hugo depois pode ir à Vila do Conde beber um bocadinho daquilo que é... E Gaia também, porque tem espaços para reabilitar dessa natureza. pode ir buscar essa valência. Estou a pensar na Feira dos Carvalhos, que tem que ser reabilitada, o Mercado da Beira-Rio, e que pode introduzir estes novos conceitos. Portanto, e as feiras continuam a ser importantes. E continuam. Disse-me aqui que aqui no Porto não existirá assim uma feira desse género, de resto temos, por exemplo, o Mercado do Bilhão também, a vender os frescos, etc., mas feira, se calhar não temos. Mas em Vila Nova de Gaia isso ainda existe. Nós temos várias feiras em Vila Nova de Gaia, aquela feira tradicional que tem tudo. E o município tem alguma preocupação com neste caso dos Carvalhos, e que são tradições e que não quer perder, e quer reabilitar esses espaços e dar-lhes outra dinâmica. E, portanto, estas noções são muito interessantes de introduzi-las. E, portanto, no caso do Mercado do Cais de Gaia, do Mercado da Beira-Rio, que vai ser reabilitado e que também tem zona de frescos e está muito e é muito sem bonito, uso, até quase, o próprio edifício, muito bonito. A Feira dos Carvalhos também é um sítio onde vendem muitos legumes e os produtores da região, embora poucos, também vão para lá. Portanto, é uma questão de se começar, de facto, a fazer uma reabilitação com este objetivo também, e permitir que as pessoas caminhem neste sentido. E quando dizia conjugar ali os frescos com a zona também do prazer à mesa, em que se tenha ali um espaço onde se pode provar aquilo que ali está, também é interessante. Com algumas... São ideias que ficam para porque uma chama a outra, não é? É, exatamente. Ver os vegetais é a dinâmica também do sítio. Claro. Ver toda a produção e depois poder comer e depois poder comprar. Exatamente. Acho que seria interessante. E pegando na ideia, porque o Gonçalo começou com essa ideia de, quando me falou nas receitas, que a nutricionista deixa lá esses miminhos, porque nós muitas vezes temos o problema da falta de diversidade até na própria compra. Caímos sempre pelo lado dos mesmos legumes, porque só sabemos, quer dizer, também na temos... forma como cozinhamos. Como cozinhamos, exatamente. Também é preciso essa criatividade e isso junto tudo num mercado. Também aqui estão brilhantes ideias, aqui está uma ideia de facto muito luminosa. Joaquim, não foi difícil então, foi algo difícil implantar em Vila do Conde, mas acontece de 15 em 15 dias então este mercado. Aos sábados de manhã. Aos sábados de manhã. E como é que foi a adesão pelos munícipes, pela população? Primeiro, estranha-se, depois entranha-se. Primeiro, eu por acaso pertenço portanto, à organização, à Gênese, e foi importante criar uma simetria, uma diferença entre a feira que acontece semanalmente e que, tal como os Carvalhos, tem já séculos de existência, e o nosso mercado rural. Portanto, a feira, há lá muitos comerciantes que vão comprar às grandes superfícies a fruta e vão lá vender, portanto, isso não nos interessava. Criamos uma série de, portanto, especificações, regras, portanto, para lá estar. Tem que ser produtor, tem que ser residente no Concelho de Vila do Conde, não pode ir comprar ao vizinho do lado e portanto, ir para lá vender. Uma verdadeira feira de excedentes, não é? Exatamente. Só para dar um exemplo, houve uma altura em que as coisas começaram num determinado, portanto,
produtor começaram, portanto, a descambar, começaram a aparecer coisas, desde laranjas do Algarve, com etiqueta. Eram as árvores do Algarve, até, mas em Vila de Conde. até ao dia pá, em que ele conseguiu produzir bananas em casa e depois foi uma chatice muito grande. Portanto, tem que haver regras, portanto, as regras têm que ser cumpridas. Portanto, no caso dos animais, portanto, também havia algumas limitações. Muito sinceramente, portanto, eu podia estar aqui a especificar, mas que não sei, penso que não seja interessante, e eu não sei a maior parte das regras porque não passou pelas minhas mãos. Mas sei que isso foi objeto de estudo com a intervenção da veterinária da Câmara, com mais algumas entidades, portanto, que estiveram a estudar e a ver a melhor forma. Nunca pensaram em contagiar, por exemplo, o concelho vizinho? Estou-me a lembrar da Póvoa, de também fazer... Como aquilo foi uma iniciativa local, da própria Câmara e do Conselho Municipal da Agricultura, porque foi uma coisa muito interessante. A Câmara Municipal criou uma coisa que se chama Conselho Municipal da Agricultura para debater todos e para ajudar todo o ciclo, portanto, produtivo e os agricultores. Desde a legalização dos estabelecimentos e das construções agrícolas, passando pelo IMI, passando por uma série de coisas. E uma das vertentes, portanto, foi a criação de um mercado rural portanto, no fundo foi um revitalizar, como eu disse, portanto, de um mercado que existiu outrora, portanto, num espaço completamente diferente da feira. Portanto, isto só por si já criou alguma controvérsia, porque havia pessoas que achavam que de feira devia ser na feira, não era fora da feira, não sei quantos. Portanto, mas por aí também se tentou criar uma separação e algo diferente. E foi um sucesso muito grande, porque depois as pessoas começaram a aderir, começaram a passar por lá, primeiro para ver, depois para comprar. E agora se calhar já não passam sem aquele mercado quinzenal. Sim. Inclusive há alguns colegas em alguns produtos que, portanto, já têm encomendas de umas semanas para as outras e por aí dentro. Já podem orientar aquilo que levam. Este sábado que vem é dia de mercado ou não? Eu acho que é este sábado, mas não tenho certeza. no site da Câmara tem lá os dias ao certo, para quem for dali dos arredores ou de Vila de Conde, também para poder conhecer e participar. Mercedes, próximos objetivos ou projetos que estejam aí na manga, na variação e que tenham a ver com, não só com as hortas, também com esta pedagogia que existe, portanto, com tudo que tem a ver com o aproveitamento de terreno para possibilitar o prazer, o bem-estar da população. Bom, este projeto vai continuar, até pelo número de lista de espera que temos. Exatamente, muita gente à espera. Exato. Neste momento temos 7 em construção, portanto vai continuar e vai continuar, tentando sempre uma mais-valia, a melhorar e monitorizá-lo, como disse há pouco, para ir dando maior valor e qualidade ao próprio projeto. Nós entendemos que é um projeto dinâmico e que tem que ser sempre acrescentado o que se vai aprendendo. Olha, hoje, por exemplo, levo daqui muitas dicas. Pronto, na questão, estamos num contexto muito mau para projetos novos, não é? Mas continuamos a apostar na sensibilização ambiental, continuamos também com as parcerias com a própria Suldouro para implementar a recolha mais direta de resíduos orgânicos, portanto isso vai ser intensificado, é um projeto que está em curso para diminuir a quantidade de orgânicos que vão para a terra e, portanto, promover cada vez mais a compostagem. Portanto, estamos no caminho de manter o que existia, não é? Reabilitar espaços públicos, como referi, é a nossa intenção reabilitar as feiras tradicionais, como a dos Carvalhos, a do Beira-Rio, portanto, são tudo projetos que estão em carteira. Vamos aguardar por melhores dias, porque de facto o contexto não é bom para as autarquias, mas temos esperança de conseguir, pelo menos estes que eu referi, conseguir chegar a bom porto com eles. Gonçalo, o Horta à Porta, para já no Porto, mas com possibilidades de expansão? Não, para levar a horta à porta de mais gente? Para já não, é Porto e Grande Porto. Mas para já ficamos pelo Porto e Grande Porto.
já tivemos um contacto em Lisboa, mas nunca chegou a ir para a frente, até porque pronto, não seria, não iria ser eu nem nessa franchising, digamos assim, que seria. Por isso não teria de ser algo com pontapés e medida, digamos assim, e não assim às três pancadas, digamos assim. Um passo de cada vez, mas admitem que se os clientes, por exemplo, crescerem, querem crescer também. Sim, claro, isso aí, sem dúvida, mas acho que ainda temos muito para crescer aqui no Porto. Por isso creio que ainda temos por onde crescer, acredito que os tempos vão melhorar. Acredito que isto... Temos de ter esperança. Exatamente. Sim. Por isso vamos manter e inovar, tentar sempre acrescentar alguma coisa. Nós no início eram apenas cabazes de legumes, hoje em dia já temos uma série de outros produtos, desde a fruta, mel, carne, azeite. Por isso... O leque de oferta também vai crescendo. Sim, e acabamos por conseguindo arranjando sempre mais um complemento. Além do cabaz de legumes, já conseguimos chegar com o azeite, com o mel, com a carne, que a carne também é fantástica. É importante, exatamente. Aqui, por acaso, já tínhamos falado também em algumas explorações certificadas. Hugo, ficamos à espera também desta implantação toda. Também sai daqui com algumas ideias? Com imensas ideias e com imensa vontade. Com imensa vontade também para continuar e fazer valer estes novos locais. Para já, vocês são quantas pessoas na associação? Têm ideia? É variável. Somos duas pessoas que estamos a trabalhar principalmente e com mais força, e depois temos um grupo de pessoas que são sempre pontos de contacto importantes, mas varia muito. Acha que vai ser fácil criar esta rede ambiental da cidade, ou seja, desde as pessoas que têm a sua pequena horta urbana, alguns produtores, a rede criar já existe. estes laços? A rede já existe. Aquilo que nós gostaríamos de ver era uma valorização e dar uma força e uma mais-valia a uma rede mais estruturada para que mais facilmente as pessoas possam chegar à rede. Acha que vai haver uma boa adesão? Claro que sim, já. Já? Claro, vocês contactaram connosco. E nós chegamos através de um site muito bonito que foi o Porto Verde primeiro, claro. E o site está ainda disponível e também muito valorizado. E sim, ficamos à espera também de novidades vossas, dos vossos projetos e daquilo que vocês estão a fazer aqui na cidade do Porto e que possam alastrar também outras cidades. Eu agradeço aos quatro a presença neste Conferência Aberta, agradeço-lhe a si em particular a presença neste Conferência Aberta, marco o encontro consigo de hoje a 8 dias, na próxima quarta-feira a partir das 14h30. Até lá, tenha uma excelente semana.